Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega, a imagem da cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O blumenauense de hoje, vocês vão ver, é como eu, imigrado de Curitiba para Blumenau e vai ficando por aqui, né? Porque a cidade prende a gente. Meu convidado de hoje é médico e também gosta de produzir com inteligência artificial, inclusive. Tanto assim é que eu recebi um vídeo pela internet no dia do aniversário da cidade, 2 de setembro, e era uma música sobre o Blumenau que ele fez. Eu vi o nome Léo Blume, digo, pô, será que esse Léo Blume é um nome artístico? Fui procurar, fui pesquisar, ainda bem que tem o Google hoje, né? Aí descobri que o nome dele é Leonardo Pimpão Blume. Então, sendo Pimpão, aí eu já tive que telefonar para ele e convidar para vir contar a história dele aqui. E agora que está ele presente para contar a história. Tudo bom, Leonardo? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Era uma pessoa que já tinha me falado desde que eu cheguei aqui em 2012 para conhecer por ser Pimpão, né? E era comunicador e que tinha muita história junto com a cidade. Então eu fiquei muito alegre quando a secretária do consultório falou que você acabou encontrando por lá. E ela me mandou mensagem, tá aí Pimpão, não acredito. E fiquei tão feliz de ver que esse é um dos frutos daquele trabalho de música feito ali. Você gosta de compor? Eu já compus muita música, assim, né? Já remonta a história da família, de músicos em outras gerações e de gente de comunicação também, mas ultimamente como anestesista é muito difícil de fazer outras coisas, né? Médico. E o anestesista ele tem que ficar, porque parece uma cirurgia, eu digo, tomara que não apareça cirurgia, que se já chamaria ele é obrigado a ir para cirurgia. Hoje em dia já está meio garantido que vai ter. Normalmente a gente é o primeiro a chegar no hospital e o último a sair, né? Então a vida acaba passando muito lá dentro. E foi nisso que, por exemplo, a inteligência artificial potencializou muito das coisas de fazer com menos tempo aquilo que você não conseguiria fazer porque não teria tempo, né? Não, é impressionante o que estão fazendo. Eu vi agora, me mandaram um videozinho também, o Lula tocando piano, o Geraldo Alckmin batendo a bateria e a Janja cantando, né? Um negócio... Dá para fazer tudo. Sua primeira dama, não sei o que, é impressionante. E acho que isso aí abriu muito espaço para os sonhadores, aqueles que tinham dificuldade por algum motivo em completar aquilo que eles sonhavam. Só que não dá mais para acreditar no que a gente vê, né? Não dá. Você já não sabe mais nada. Quanto mais se mexe com aquilo ali, mais desconfiado você fica. Mas então tá, quer dizer, você sempre quis estudar medicina? Esse daí já vinha dos meus avós, de quando eu era pequeno, assim. Meus dois avós eram médicos, inclusive Horácio Pimpão Neto, que era meu avô endocrinologista lá na Santa Casa, em Curitiba, que eu cresci, era meu herói, assim, né? Você sabe que eu queria estudar medicina também, né? Até o dia que eu trabalhava no Paraná no Bolso, do Castro Deus tinha uma publicação, Paraná no Bolso e Curitiba no Bolso, para turística, né? Guia turístico. Eu trabalhava com ele. E a filhinha da empregada dele morreu durante a madrugada. Olha só. Que amanheceu morta. Aí tinha que fazer necrópsia. E eu fui encarregado. O patrão, fui lá na universidade. E colegas meus que já estavam na universidade, do colégio, eu estudei no Colégio Belmiro César, ali na Vicente Machado, né? E escola americana e ginásio. Depois que eu fui para o Ginásio Estadual do Paraná, para fazer o científico. Mas aí, quando eu chego lá, a rapaziada ia ver, estudantes de medicina iam ver a necrópsia. E aí me fizeram entrar junto, né? Meu Deus do céu. Vou te contar um outro ponto. Eu passei uns 3 meses sem comer carne. Sabe quem que era um dos médicos lá? O meu outro avô. Pode ser. O meu outro avô era Arlindo Blume. Ele era um dos médicos legistas já nessa época aí. E foi o fundador da Polícia Técnica do Paraná, que era junto do IML. Então... Da Polícia Técnica, até eu tive no programa que eu fazia na Rádio Cultura, eu fui uma vez entrevistar lá, até foi um vexame, porque eu botei o cabo no microfone, no gravador, e aí vim e fiz todo o programa. Quando eu terminei de fazer o programa, eu tinha desligado, o cabo desligou, mas ele foi legal que ele deu a entrevista de novo, contar uma história novamente, por 1 hora de gravação, né? Eu fiquei, meu Deus do céu. Só acontece com quem grava. Porque a gente tinha aquele plugzinho que encaixava ali, né? E daquele tempo, esse meu avô conheceu minha avó do outro lado do Blume, que ele era Arlindo Blume, ele era médico legista e pianista.
e ele cobria, às vezes, um maestro da rádio PRB2, que era o Alceu Buquino. Sim, conheci o Alceu Buquino. E a minha avó era a cantora lírica do Alceu Buquino, que era Norma Moreira, o nome dela. Eu acho que o Alceu Buquino até ele morava perto da minha casa. Quando eu morava na Casa de Carvalho, ele morava ali pela Coronel do Cid. Ele escreveu muita história, né? Ele deixou na história lá. Ele compunha junto com Vila Lobos, ele foi professor do Tom Jobim, né? Sim. E ele tinha chamado a minha avó para ser uma cantora lá da orquestra do Rio de Janeiro, que ele era o regente de lá, né? E numa dessas viagens dele, meu avô foi tocar piano no lugar dele, acabou conhecendo minha avó e ela acabou não indo mais para o Rio de Janeiro. Foi um casamento musical. É interessante isso. Mas eu não sou capaz de dar uma injeção numa criança. Depois que eu vi aquele negócio, porque o legista abriu assim todo até o estômago, né? Começou aí, num jeito difícil, né? Aí viu que ela morreu com um catarro. Deve ter estava asfixiada. A mãe de certo não acordou, né? E ela morreu. Aquilo para mim acabou a minha carreira. E também acho que estava já destinada a ir para a área da comunicação, porque aí eu arrumei um emprego. O primeiro emprego meu foi na editorial Gonzales Porto, que vendia livro para estudantes universitários. Inclusive eu tinha a missão de cobrar do Kit Abdala. Kit Abdala era um humorista. Era um humorista. Ele era humorista da PRB2. Sim? E estudante de medicina. E para cobrar. Nossa, o Kit Abdala, a lenda, era estudante. Depois ele se formou e foi lá para o oeste do Paraná. Foi para o oeste do Paraná. Acho que Cascavel, né? E lá ele casou com a filha de um fazendeiro rico. E aí virou rico também e construiu um hospital lá, disse que é um grande cidade, é dele, do Kit Abdala. Isso mesmo. E depois o irmão dele eu conheci aqui. Foi diretor da Brahma, aqui da Brahma, era o seu, já faleceu ele. Eu acho que ele era mais velho que o Kit também. Ele foi diretor da ESSO lá, né? E depois estava aqui. Era o Jorge Sande Abdala. Jorge Sande, você vê? Abdala. E eu saí de bicicleta para cobrar, né? E a bicicleta ainda tinha, o lado do pé direito assim, tinha quebrado o pedal, só tinha o eixo. Aquela vez quando eu escapava lá, eu batia com as coisas, né, no cano da bicicleta. Mas eu aproveitava as horas de folga para ler aqueles livros, né? Sabe, de medicina, de direito, de engenharia. E fui gostando de ler e tal. Aí apareceu uma vaga nessa Paraná no Bolso. Eu fui lá, era o Castro Deus. E depois ele tinha um programa na rádio curitibana, né? E ele me pediu para escrever umas coisinhas para botar no programa dele. E eu comecei a tomar o gostinho, né? Aí tem um dia eu ouvi o programa dele e eu vi que estavam precisando de alguém lá na rádio. Aí eu fui lá, estava fazendo o teste, ele apareceu para pagar o horário dele. Aí eu disse que fazia a seleção de alguma coisa, você vai que me empregar aqui, eu vou perder meu emprego lá. O meu patrão me viu aqui datilografando. Mas não era para trabalhar na rádio, era para trabalhar com o dono da rádio, que era o Najib Shed, doutor Najib Shed. Ele era até ministro do Tribunal de Contas, aquela coisa toda. Parecido com o Moisés do Peão. Aí ele tinha um rabo de peixe, Cadillac, rabo de peixe, grandão. E me dava quando ele ia para jogar tênis, o que queria lá no clube. Ele me dava carona e me deixava ir para Santos Andrade. Ele pegava o meu ônibus, né? A vizinhança toda disse, pô, é o Lupião, conheço o Lupião. O Lupião, deixa ele. E até um dia que o Vinícius Coelho, que era da minha rua também, da Casa Carvalho, e ele era da rádio lá e tinha um programa esportivo, estava entrevistando o Hamilton, goleiro do Curitiba, e eu apareci e ele disse, vai lá e dá um prefixo para mim no microfone. Eu fui lá, né? Dei o prefixo, as gurias do escritório, era tudo correndo para ver quem era o novo locutor. Aí a mosca azul me mordeu, né? Aí soube que na Rádio Morumbi estava precisando de locutor, eu fui lá fazer teste, passei. Aí foi no Morumbi também? Na Rádio Morumbi. Depois trabalhei na Tingui, depois na Cultura, depois fui para o Norte do Paraná, trabalhando lá no Norte. Até que apareceu o Lazinho lá e me trouxe para lá. Eu tinha 19 anos quando vim para cá. Isso tudo antes dos 19? Tudo aos 19. Eu comecei praticamente com 15 anos, comecei na locução, né? Então já estava mais ou menos destinado, né? Depois ainda fui convidado para trabalhar na Deutsche Welle, fui para a Alemanha. Isso soube, que foi para que ano da colônia? Passei 12 anos na Alemanha.
Deutsche Welle, trabalhava como correspondente? Eu fui correspondente dos jornais depois também, né? Primeiro do Correio da Manhã, depois da Folha de São Paulo. E mandava artigo para os jornais aí do interior do Rio Grande também. A Folha, o jornal grande lá, que era o concorrente da Zero Hora, né? Era o Correio do Povo. Eu Olha também só. mandava. Mas vamos à tua história, né? Eu já lembro que mesmo antes da medicina, eu gostava muito de escrever. Eu escrevia poesia, eu escrevia livros, escrevia história quando era bem pequenininho, desenhava gibi, né? Sempre tive apego com isso daí. Eu lembro que a minha professora de redação pro vestibular, ela falava, Léo, você tem que fazer outra coisa. Letras. Tem que fazer publicidade, jornalismo ou direito, né? O jeito que eu lidava com palavras, mas mesmo assim eu tinha aquela paixão por medicina, assim, que eu fui muito inflamado com... pelo avô, né? Pelo avô e por várias histórias de pessoas que eu cruzei na vida, assim, de missionários que eram médicos na Amazônia, na África, né? E tinha um ideal dentro daquilo ali que é muito grande, né? Inclusive, foi engraçado que enquanto eu fiz medicina nos anos 2000, eu entrei em 2001, fui até 2007, me formei e em 2010 terminei a anestesia. O mundo era completamente diferente. Já não faltava médico em lugar nenhum, né? Não era assim, né? As coisas tinham mudado. Mudou muito, né? Porque era um verdadeiro sacerdócio, né? O meu médico. Você telefonava às 2 horas da manhã, o médico lá vinha com a malinha dele para atender o doente. Isso acabou, né? Não tem mais. Mas mesmo assim, como é bom quando a gente faz isso, sabe? E cura alguém, né? E tira uma sensação de propósito, assim, que é maravilhosa, né? Esse daqui aqui, às vezes, me barra de trabalhar em outras áreas, porque é tão intenso o que a gente faz, né? Mas mesmo assim eu continuei durante o tempo, já quando eu era pequeno e a gente ia em igreja, fui músico, pianista, né? Fiz bastante música em igreja, tinha esses heróis comunicadores já desde pequenos, assim. E quando eu entrei na faculdade, continuei tocando piano, também em igreja voluntariamente, e quando precisei pagar minhas primeiras contas, tinha um professor meu que tinha uma banda de Beatles. E é engraçado porque o meu pai e o meu tio... O Chico Melo não foi teu professor lá? Chico Melo, Chico lá. Você estudou na Escola Superior de Música, lá na Emiliano Perneta? Não, o que eu fiz a escola de piano Suzuki. Tá. É que eu estudei. Depois estudei um pouco no Conservatório de MPB, fui parte do coral da Federal do Paraná, coral jovem. E ali o que eu peguei que meu tio foi baixista no Metralhas, Beatles Again, né? E o meu pai tocava junto também, então eu tinha aquela ideia de que Beatles era uma coisa dos meus pais, assim, né? Só que chegou na faculdade eu precisei tocar. Eu tocava naquele tempo também no Original Café em Curitiba, que era um bar de jazz lá no centro, muito, muito bom. Que era um som maravilhoso com 2 mesas, 3 mesas com gente, né? Mas era só os músicos muito bons que faziam sua carreira ali. Na verdade, eles viajavam, faziam turnê para a Europa. Então, quando algum deles saía, um pianista, Paulinho Sabag, que era um dos que me chamava lá, ele acabava me chamando para substituir. Hoje eu sei que eles me chamavam porque eu era estudante de medicina, então eles sabiam que eu não ia tomar o posto, né? Na época eu pensava, nossa, porque eu toco muito. Você sabe que a minha filha do meio, essa está em Berlim e ela fez Escola Superior de Música, é pianista também, vai gostar de conhecer você. Vamos trocar figurinha. Mas ela também, hoje ela é secretária da Charité, que é a maior clínica universitária, né, da Alemanha, em Berlim. Então hoje como ela é poliglota, né, pegou essa função lá, organiza aquelas, quando vem... Porque até o próprio que era diretor lá tinha uma orquestra que ele formava com médicos do mundo inteiro. Então ela era encarregada de entrar em contato com o pessoal e para fazer a apresentação. Médico, se apresentar. Então quando eu entrei nessa banda, era uma banda de Beatles e que eram meus professores de medicina. Então tinha o Dr. Valderílio, que é reumatologista. Tinha o Sérgio, que era cirurgião plástico, que era baixista, e depois acabou entrando meu tio no lugar dele, né, que era do Metralhas antes. Então ele já usava os baixos do Paul McCartney, né? Beatles tem esse negócio, né? Que você tem que ter os instrumentos certos, né? Não basta só tocar música, né? Quem vai assistir Beatles é um Beatlemaníaco. Ele não é alguém que quer só se divertir. Eu aprendi muito disso daí quando eu estava tocando. Que antes eu tocava rock, eu tocava jazz. E eu achava que Beatles era muito pequeno, assim. Quando eu fui tocar a primeira vez e eu vi criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo dançando, eu falei... O que é isso? Eu nunca fui fã do rock and roll,
Mas os Beatles têm músicas maravilhosas, né? Uhum. O Yesterday é uma música... E eles conseguem comunicar com todas as faixas etárias, é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Eu tocava jazz pros velhos e eu tocava rock pros novos, né? Mas de se envolver naquele nível, então eu entrei naquilo ali e durante a faculdade acabei participando de festivais de música da PUC, onde os finalistas tocavam com arranjo montado por orquestra. Agora você fez medicina na universidade? Na PUC. Na PUC? Na PUC. E daí lá fazia esses festivais e virava bolsista, né? Quem ia para os finais. Sim. Então foi muito legal. No primeiro ano eu fiz uma música pop que tava lá, tocou. Era Hero da Mariah Carey, que eu tinha apresentado num outro evento antes. Ela teve aí cantando na Vitória Régia. E acabou com aquele lá, eu fui finalista com essa daí. No segundo ano eu queria trazer algo que impressionasse mais e eu tocava a música que o meu avô ganhou, a minha avó, que era a Marcha Triunfal do Hino Nacional Brasileiro de Gottschalk, que é uma peça muito maravilhosa, fantasia, épica, assim, né? Fantasia Triunfal do Hino Nacional Brasileiro. E com orquestra foi um negócio de cair o queixo, assim, né? Foi maravilhoso, assim, até me abriu porta para tocar no Teatro Guaíra depois dessa música. É engraçado na música, né, que o alemão, por princípio, é durão, assim, né? E teve tanto compositor romântico, né? Os românticos eram todos, né? Beethoven, eram todos alemães, né? Então, e normalmente melancólicos, né? Diga-se de passagem. Mas acho que mais melancólico é o russo, né? Pode ser que sim, né? É mais melancólico. Mas a gente pensa no sentimental como o brasileiro, mais sentimental que o alemão, e talvez tenha um engano nisso daí, né? Não, nós aqui, acho que o que nós temos aqui na América Latina foi essa simbiose da melodia europeia com o ritmo africano, né? Porque o africano só tem só batuque. O europeu é só melodia, né? E nós juntamos isso, você começa a escutar, já começa. Né? E foi o tchá-tchá-tchá, o samba. E melodias complexas, né? Então ela não cabe tanto. Até a música pop no Brasil, ela é pobre mesmo até hoje, porque a língua portuguesa, eu trabalhei bastante com tradução simultânea quando eu era pequeno. Com 14 anos eu comecei a traduzir missionários que vinham, né? Então, inglês? De inglês para português. E era eu quem sabia mais que os outros, né? Eu sabia assim muito, mas eu sabia mais que os outros e foi abrindo portas, né? Depois eu passei a traduzir músicas também, para alguns eventos, para casamentos que eu tocava. Eu toquei em casamento uns 20 anos, mais ou menos. E a gente vê como que as palavras no português são longas, né? Diferente do alemão, porque elas são longas, mas compostas, né? O que eu acho da língua inglesa é que a inglesa, todas as palavras terminam suavemente. Ao contrário, o português é pimpão, mão, coração, né? E o inglês elas são mais monossilábicas, bissilábicas, né? No máximo, assim. O próprio alemão também é mais duro, né? O inglês ele sempre é suave, termina sempre suave a frase. Para música, acho que isso Mas sabe que esse foi um dos segredos desse álbum do Blumenau, né? Tá pulando etapas aí. Mas porque eu escrevi ele em inglês. E daí o meu teste foi traduzir para alemão, que eu não falo, né? Aliás, essa daí foi a briga do meu pai com meu avô. Em vez de colocar a gente para estudar alemão, colocou para inglês. Ficou uns 2 anos sem falar por causa disso. Teimoso é quem teima com alemão. Porque ele tinha origem germânica. Sim, ele era totalmente germânico, assim, né? De criação, de tudo, de comportamento. E meu pai já misto, que a mãe dele era portuguesa, né? Então, acolhedora, gosta de mesa, gosta de tudo isso daí. Mas daí colocou pensando no futuro, porque o inglês é mais útil do que o alemão, né? Agora eu tô correndo atrás. Quando eu vim pra cá, falei, tá na minha hora de estudar alemão, né? Me enrolei até agora. Mas agora tem o Duolingo. Eu saí correndo atrás, né? Mas quando eu traduzi essas obras do inglês pro alemão por ChatGPT, eu coloquei diversas regras, porque como eu já traduzi muito, faz mais de 20 anos que eu traduzo músicas. Então, eu já passei por muitos acidentes e dificuldades, músicas que eu simplesmente desisti, porque eu achei que não ficaram bonitas, né? Mas nem sempre as minhas músicas eram mais comerciais, principalmente essas que cantam em igreja, que daí tem todo um linguajar insider, assim, sabe? Que eu não gosto dele, porque ele não conversa com o de fora, ele não conversa comigo, né? Ele é muito previsível, né? Ele usa as mesmas metáforas repetidamente, né? Então, ele não tem riqueza. Então eu sempre traduzi de um jeito diferente. E normalmente muito mais rápido do que as gravadoras para fazer o processo de tradução. Eu fazia ali. E várias dessas regras eu apliquei ali. Eu falei, olha, eu quero que tenha a mesma métrica. Eu quero que mantenha o máximo da mesma rima no final dos versos.
né? Se precisar trocar o verso de ordem, não tem nenhum problema, desde que não afete a mensagem, né? Sim. E acabou ficando nessas músicas, que eu estava numa conversa com o Silvio Zimmermann, ele estava conversando como ficou suave essas músicas no alemão, né? Mas talvez porque ela foi pensada em inglês e depois passada para o alemão, né? O alemão e o inglês são tão parecidos, né? O alemão é muito bom, sabe o quê? Para ópera. Né? Porque todas as palavras têm que sair bem pronunciadas, né? Ich möchte, não sei. Mas vamos fazer uma pausa para rodar para os comerciais. Eu acho que nós estouramos até o tempo do primeiro bloco. O papo está tão bom que nós fomos em frente, né? Aos nossos comerciais, já a gente volta com o segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Dr. Leonardo Pimpão Blume.